Decidi que vou estudar para concurso e decidi que eu quero ser auditor. Qual área que eu vou escolher? Área fiscal ou área de controle? Qual que é a melhor? Fala pessoal, tudo beleza? O meu nome é Antônio Pedro, eu fui o primeiro colocado no concurso da Polícia Federal, eu fui PRF durante 2 anos e meio, passei em diversos concursos como Senado Federal, Câmara dos Deputados, hoje em dia eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês como que funciona um pouquinho da carreira de auditor e como que você consegue escolher entre áreas diferentes, tanto a área fiscal quanto a área de controle. Então as pessoas elas se confundem um pouco, elas pensam que todo auditor é auditor fiscal, mas existe um pouco de diferença entre as duas áreas, tanto a área de controle quanto a área fiscal. Então a primeira coisa para diferenciar as duas áreas é a missão institucional. Então, qual é a missão institucional do auditor fiscal? É fiscalizar a arrecadação de tributo. Então, a grande ideia do auditor fiscal é ver se a população está pagando as suas taxas, os seus impostos, ver se as empresas estão fazendo os balanços direitinho, se estão pagando aqueles impostos que são devidos. Essa é a grande área do auditor fiscal. É nisso que ele trabalha. Saber se as pessoas estão pagando o imposto devido, as taxas devidas, as contribuições de melhoria devidas. Qual que é a área de controle? Como que funciona a área de controle? Qual que é a missão institucional? É fiscalizar o gasto público. Então, o auditor de controle, ele vai fiscalizar se o governo está gastando bem o dinheiro. Então, são dois espectros diferentes. Então, o auditor fiscal, ele trabalha com a arrecadação, com a entrada de dinheiro para os cofres públicos. Então, ele fiscaliza as empresas e a população. E o auditor de controle, ele trabalha com a saída do gasto público. Se essa saída de gasto público está dando certo ou não. Se o governo está gastando com eficiência, com eficácia, com efetividade, ou se ele está jogando dinheiro no lixo. Então, essas são as duas missões institucionais. Enquanto o auditor fiscal fiscaliza a população, o auditor de controle fiscaliza o governo. E como que você consegue trabalhar nessas duas áreas, tá? Primeiramente, o auditor fiscal. Você pode ser um auditor fiscal em âmbito federal, e aí você vai trabalhar na Receita Federal do Brasil, né? E você pode ser lotado em várias cidades do país. Você pode ser um auditor fiscal estadual, e aí você vai trabalhar nos fiscos estaduais, então você vai trabalhar na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, na Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, ou você pode ser um auditor fiscal municipal. Então você vai trabalhar em uma prefeitura, em um município. Você pode ser um auditor fiscal do município de São Paulo, por exemplo, tá? Então você tem esses três aspectos. Já na área de controle, você pode ser, primeiro, um auditor de controle em âmbito federal, e aí você pode trabalhar tanto no Tribunal de Contas da União, quanto na Controladoria Geral da União, na CGU. Qual que é a diferença? Existe o controle interno e o controle externo. O que é o controle interno? É aquele controle que está dentro do Poder Executivo. Então, por exemplo, a Controladoria Geral da União está dentro do Executivo Federal. E o que é o controle externo? É quando você está fora do Poder Executivo. Então, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão autônomo, ele não está dentro do Poder Executivo Federal. Então, quando você faz o controle sobre os gastos, você está controlando de fora. Então, você faz o controle externo. Então, no TCU você será um auditor de controle externo e na CGU você será um auditor de controle interno, tá bom? Além do âmbito federal, você também pode ir para o âmbito estadual, tá? E aí você vai trabalhar ou nos tribunais de contas dos estados, ou nos tribunais de contas dos municípios, que é uma coisa que existe também, mas que são poucos, ou você vai ser um auditor de controle estadual interno, tá? Então você vai trabalhar naquelas controladorias gerais do estado. Então, por exemplo, você pode trabalhar na Controladoria Geral do Distrito Federal, na Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, ou você pode trabalhar no Tribunal de Contas do Distrito Federal, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, e aí tem essa questão dos tribunais de contas dos municípios, que eles fiscalizam todos os municípios daquele estado. Então, por exemplo, você tem o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, que ele vai fiscalizar
todos os municípios que estão dentro da Bahia. Mas não são todos os estados que têm esses tribunais de contas municipais. Na verdade, isso é uma exceção. São poucos tribunais que têm essa parte municipal, tá? São poucos tribunais. Inclusive, tem alguns tribunais de contas que têm um tribunal só para o município da capital, tá? Mas isso aí já é mais exceção ainda. Em regra, Tribunal de Contas Estadual, ele vai fiscalizar tanto o estado quanto os municípios daquele estado. E o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar os gastos que são federais, tá? Então, beleza, esse aí é o primeiro ponto para você diferenciar as duas carreiras. A missão institucional e explicar um pouco como que funcionam os órgãos ali da administração pública, tanto para o auditor fiscal quanto para o auditor de controle. Agora vamos tentar entrar aí em qual que é o melhor para você prestar o concurso. Vamos começar primeiro pelo que as pessoas mais buscam, que é a remuneração. Qual área tem a melhor remuneração? Então, assim, essa questão, ela varia bastante. Então, cada estado tem a sua remuneração, cada município tem a sua remuneração, e, às vezes, a área de controle é melhor do que a área fiscal, ou a área fiscal é melhor do que a área de controle naquele estado. Você precisa pesquisar no estado que você quer fazer qual que está com a remuneração melhor. Mas, em regra, a área fiscal paga mais do que a área de controle, tá? Em regra, é isso que acontece. Claro que você tem algumas exceções. Por exemplo, na União, o Tribunal de Contas da União, ele é um pouco melhor do que a Receita Federal, tá? Mas, geralmente, você olha aí os estados, a área fiscal está melhor do que a área de controle, falando financeiramente. Então, esse aí, eu preciso dar o ponto para a área fiscal. O segundo ponto, né, é em relação ao ambiente de trabalho, tá? Então, qual que costuma ter o melhor ambiente de trabalho? Em regra, a área de controle tem um ambiente de trabalho melhor, tá? Eu falo aqui em regra. Por quê? Porque isso depende totalmente do órgão. Então, em regra, a gente sabe que os auditores de controle, eles, principalmente em tribunais de contas, eles têm aquele ambiente de trabalho melhor, é mais fácil de conseguir algumas coisas, sendo que na área fiscal costuma ter um pouco mais de ingerência política ali dentro, né? E agora vamos falar sobre o segundo ponto, que é de benefícios, tá, pessoal? De benefícios. Qual carreira costuma ter os melhores benefícios? Então, assim, primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. A carreira de auditor fiscal é uma carreira do poder executivo. E a carreira do auditor de controle, ela pode ser tanto do executivo quanto de um órgão autônomo que é meio que parecido com o legislativo, tá? Que ele é vinculado ao poder legislativo. Em regra, o poder executivo, ele tem poucos benefícios. Por quê? Porque como são muitos servidores ali naquele poder, qualquer benefício que ele dá, que ele tem que dar para todo mundo, acaba que vira uma bola de neve, vira um gasto público muito grande. Então, por isso que, em regra, o auxílio alimentação do Poder Executivo costuma ser mais baixo do que o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo tem bem menos servidores. Então, para você aumentar o auxílio alimentação, que vai para todo mundo, o impacto é bem menor no Poder Legislativo. Então, em se falar de benefícios, o auditor de controle, se ele for de Tribunal de Contas, ele costuma ter mais benefícios. Então, ele costuma ter acesso a algumas benesses ali, como recesso, como um auxílio alimentação melhor, um plano de saúde pago pelo órgão melhor. Claro que você sempre tem que fazer aquela sua contribuição também, mas fica muito melhor do que você contratar um plano por conta própria, auxílios creches melhor. Então, a área de controle, ela costuma ter mais benefícios do que a área fiscal, tá? A área fiscal, ela costuma ter alguns benefícios remuneratórios muito grandes, às vezes. Então, às vezes, eles conseguem um bônus de produtividade, mas isso é mais restrito, principalmente aos estados, mas, às vezes, você consegue algumas verbas que passam o teto, tá? Então, na área fiscal costuma ter isso. Mas, em relação a benefícios de plano de saúde, de auxílio creche, de teletrabalho, geralmente a área de controle é melhor, tá? Mas é claro que isso depende totalmente do fisco. Tem fisco que vai ter excelentes benefícios, que vai ter teletrabalho integral para praticamente todo mundo que quer, que vai ter auxílio creche altíssimo, que vai ter um monte de verba extrateto. Então, depende muito, assim, da carreira que você vai entrar. Cada órgão é totalmente diferente do outro. Mas, em regra, os tribunais de contas costumam ter mais benefícios e um ambiente de trabalho melhor do que a área fiscal, do que o auditor fiscal. Agora, se você quer ser
tanto auditor fiscal quanto auditor de controle, não se esqueça de dar uma olhada no Método 01, o método de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 8 concursos. O link está aqui na descrição. Ele é um curso com todas as minhas técnicas de estudo, como que você realmente precisa estudar para você chegar no seu máximo de desempenho. Clica aqui embaixo e vem para o Método 01. Pessoal, o último adendo é que essas duas carreiras são o topo do serviço público. Então, tanto se você for auditor fiscal quanto você for auditor de controle, você estará muito bem servido, tá? Claro que sempre vão ter diferenças entre as duas carreiras, isso faz parte, até para as duas carreiras poderem brigar ali para conseguir um salário melhor, mas eu acho ainda que nesse momento, assim, como o salário já é alto, você tem que decidir muito mais pela atribuição do que pelo salário. Porque os dois salários vão ser bons e provavelmente é um concurso que você vai entrar e vai se aposentar naquele concurso ali, não vai fazer outros concursos mais, a não ser que você migre para uma área jurídica, como procuradorias, como concursos da magistratura. Fora isso, provavelmente você vai ficar para sempre ali como auditor e vai se aposentar lá. Então, na minha opinião, vale mais a pena você pensar mais na missão institucional do que pensar na remuneração em específico. Inclusive, tem uma coisa da remuneração que eu acabei esquecendo de falar da área fiscal, que é que eles vão começar a receber o teto federal. Então, mesmo que você seja um auditor fiscal municipal, você vai estar limitado ao teto federal. Então, o seu salário ele pode subir até o teto federal. Você não vai estar mais naquele teto municipal, naquele teto estadual. Isso aí é com uma emenda constitucional que foi feita. Então, isso aí é mais um ponto remuneratório para a área fiscal. Mas, realmente, eu acho que você tem que escolher muito mais pela missão institucional do que pela questão do dinheiro. Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar o curtir, de se inscrever no canal e a gente se vê por aí. Grande abraço. Tchau, tchau.